Boa tarde, professora Cleânia, Jadson. Oi, Socorro. Olha aí, pessoal. E olha que nós estamos junto com o ao vivo do presidente, mas vai dar certo. Professor e professora, vocês já podem ir pedindo para entrar, que aí na ordem eu vou chamando vocês, tá bom? Professora Kelsey também já chegou. Oi, Valton. Esperar o pessoal da Liga. Boa tarde. Hoje a gente vai conversar nos diálogos da extensão sobre o que está sendo feito, né, as atividades no campus de Bom Jesus, o campus Professora Sinobelina Elvas. Vamos receber aqui o professor Dr. Estélio Lima e a professora doutora Kelsiane, da extensão de Bom Jesus, sempre com a moderação da nossa pró-reitora de extensão, a professora Cleânia. Vou esperar só um pouquinho enquanto o pessoal entra. Com a nossa pauta aqui vai ser em relação ao coronavírus, né? Trazer o boletim atualizado. Hoje nós estamos falando de uma situação de 2.593.129 infectados no mundo e 43 mil no Brasil, né? Os dados confirmados aí. E aí no Piauí, esses números eu converso sobre eles todos os dias. Hoje a gente tem 256 casos confirmados, o último boletim é o de ontem, com 16 óbitos, né? E ainda algumas pessoas internadas. Então, apesar da implosão política que nós estamos vivendo, a gente ainda tem esse problema em comum com o mundo inteiro, que é como enfrentar adequadamente a crise da pandemia, né, em si. E hoje a gente vai conversar aqui sobre essas ações. Oi, Lima, tudo bem? Olá, Rafa. Hoje a gente vai conversar aqui especificamente sobre essas ações no campus de Bom Jesus, certo? Vou só esperar o nosso tempo habitual. Alguém da Liga já chegou aí? Oi, Tati, tudo bem? Saudades de todos. Professora Kelsey já chegou? Hoje a nossa disputa é grande, hein, professora Cleânia? Tem um ao vivo aí que vai acabar o mundo, subiu o dólar R$10, será? Oi, Felipe, a gente vai falar aqui sobre o campus de Bom Jesus hoje. Santana chegou. Só a professora Kelsey, que eu quero saber se já chegou. A nossa disputa aqui tá pior do que Bruno e Marrone. Mas vamos ao nosso trabalho. Então já deu os primeiros 5 minutos, eu vou chamar a professora Cleânia para ela fazer aquela nossa introdução. Então, dando continuidade ao projeto Diálogos de Extensão, toda sexta-feira às 17 horas, na vigência da pandemia. Oi, Marcleane, tudo bem? Oi, Iramaia. A gente conversa sobre possibilidades e enfrentamentos e agora nós vamos começar um circuito pelos outros campos da UFP, começando hoje com o campus de Bom Jesus. Eu vou colocar a professora Cleânia para ela fazer a introdução, que nós temos hoje 2 convidados. O professor Estélio, que é o diretor da UFP lá no campus Professora Sinobelina Elvas, e a professora doutora Kelsiane, que é assessora de extensão de lá. Então vamos lá, professora Cleânia, vai dar certo. Oi, Danusca, George, tudo bem? Michele. Hoje a gente teve reunião da ginecologia da UFP e foi tudo bem também. Boa tarde, professora. Boa tarde. Eu queria mais uma vez aqui dizer o prazer que é fazer parte desse projeto de extensão, que é fazer parte dessa live com a professora Lia Cruz, né, com a nossa equipe aí de discentes, de servidor, com os nossos fiéis espectadores, né? Nós temos fiéis espectadores que estão aqui conosco todas as sextas-feiras à tarde, com os novos espectadores, com as pessoas que vão dialogar conosco, né, fazendo as perguntas, sugestões, e principalmente com os nossos convidados, né? Então, como a professora Lia falou, hoje nós vamos estar dando início a uma série de lives que vai ter como objetivo justamente discutir como está a sua cidade e como tem sido a atuação da UFP, qual a contribuição da UFP nesse momento de enfrentamento à pandemia, né? Então, nós vamos estar iniciando hoje com Bom Jesus. Eu não sei se todos aqui que estão nos assistindo
conhece Bom Jesus, mas Bom Jesus é uma cidade que fica no sul do estado, mais de 600 quilômetros, não, 600 e poucos quilômetros, né? Uma cidade que acho que tem por volta de 25 mil habitantes por aí, e é uma cidade muito rica, né? Que ela é, na verdade, ela está situada no Vale do Rio Burgueia, e aí termina tendo uma riqueza muito grande de águas subterrâneas. É uma cidade que corre muito dinheiro lá, mas também uma cidade como todas as outras do nosso país. Também tem as suas discrepâncias sociais, tem suas comunidades que têm carência cultural, econômica, política. Mas, de qualquer maneira, dentro do estado do Piauí, é uma cidade que se destaca economicamente, culturalmente. Se destaca pela riqueza agroecológica, se destaca pelas redes hoteleiras, né? Bom Jesus tem excelentes hotéis, né, professor Esther? E se destaca também pelas instituições de ensino, tanto públicas como privadas, tanto da educação básica como do ensino superior. E aí aqui eu quero aproveitar para destacar uma instituição de ensino da educação básica, da rede privada, que eu tive o prazer, o orgulho de trabalhar no seu nascimento, no seu crescimento e na sua consolidação como uma das melhores instituições da educação básica do Estado, que é o Colégio CELG, né, que eu trabalhei juntamente, né, convidada para trabalho conjunto com a professora e também enfermeira e proprietária e diretora, a professora Socorro Gomes, e também a professora Alcilene, né? E em relação às universidades, a Bom Jesus também se destaca no ensino superior. Bom Jesus é considerada a cidade universitária do sul do Piauí. Ela tem duas universidades públicas, a Universidade Federal do Piauí e a Universidade Estadual do Piauí, e ela tem também instituições de ensino superior privadas, várias faculdades, né, também. Então, é uma cidade que se destaca muito, como eu disse, uma cidade considerada rica, né? Embora tenha seus problemas sociais, mas diante do estado do Piauí, ela se destaca, né, como uma das cidades que tem uma melhor qualidade de vida. E aí a gente se pergunta como é que está essa cidade hoje, diante da pandemia, que de uma certa forma tem trazido implicações para o mundo inteiro, né? E que traz implicações para o rico e para o pobre, para as cidades que são mais desenvolvidas e as menos desenvolvidas, claro que com implicações diferenciadas, mas o fato é que todas essas cidades, independentes, né, do seu nível de desenvolvimento, essas cidades estão sofrendo e vivenciando as implicações que a pandemia tem trazido na Covid-19. E aí a gente começa então a perguntar como é que está Bom Jesus? Como é que está a vida da população de Bom Jesus diante dessa pandemia da Covid-19? E como que a Universidade Federal do Piauí tem atuado, né? Que ações ela tem desenvolvido para minimizar esses impactos. E aí nós vamos ter como convidado, claro, o nosso querido e diretor do campus de Bom Jesus, da Universidade Federal do Piauí do campus de Bom Jesus, que é o Estélio, doutor Estélio Lima. Seja bem-vindo, doutor Estélio Lima, à nossa live. Semana passada eu estava numa live que ele organiza todas as terças e quintas-feiras, viu, professora Lia Cruz? Chama-se Vida Acadêmica na Live. Ó, que beleza. Toda terça e quinta. E aí o professor Estélio, né, professor Estélio, que é uma pessoa, um profissional que eu admiro muito pelo trabalho proativo dele, pela disponibilidade, pelo comprometimento, pela criatividade, enfim, pelo excelente trabalho que ele tem feito à frente da direção do campus, já é o seu segundo mandato, dessa vez junto com a professora Luciana, né, que é a vice-diretora, e um profissional que agora admiro também pela revelação enquanto apresentador de live. Viu? Oi, professor Estélio, tamo junto. Marílio Gabrielo. Isso. E aí eu queria ouvir o professor Estélio. Oi, a gente Aninha. quer ouvir. Na verdade, assim, eu queria, viu, professora Lia, que você fosse sistematizando algumas questões básicas
para a Tá gente anotando. ter essa conversa, esse diálogo com o professor Estélio, que é como está Bom Jesus diante da Covid-19, que ações têm sido desenvolvidas pelo campus de Bom Jesus, de um modo geral, para melhorar a vida da sua gente nesse momento. Mas eu gostaria também que ele falasse, tomando como referência a experiência de gestor dele, de diretor do campus da Universidade Federal do Piauí, ele falasse um pouco dessa experiência, tomando como referência os ataques que a universidade, as instituições de ensino superior vem sofrendo com esse governo federal, né? Os ataques, e como que ele está vendo o papel das instituições de ensino superior públicas, né? O papel das universidades brasileiras públicas e principalmente o papel da Universidade Federal do Piauí e do campus de Bom Jesus nesse enfrentamento da pandemia, tá? E para garantir a melhoria, a sobrevivência, em primeiro lugar, e a melhoria da população. E aí também, professor Estélio, eu gostaria que você falasse sobre dois projetos de extensão que você coordena, que eu acho muito interessante ter uma atuação na área da sustentabilidade ambiental. Então, tem um projeto de extensão que você coordena que se chama Arranjos Produtíveis Sustentáveis para a Redução da Desigualdade Social. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto e sobre a campanha de doações que vocês estão fazendo no campus. Além do professor Estélio, nós temos uma outra convidada, que é a assessora de extensão, a professora Kels Pereira. Também estivemos na semana passada, né, na live do professor Estélio. A professora Kels, que ela é assessora de extensão, como eu disse, muito proativa, muito comprometida, sabe, uma apaixonada como eu e você pela extensão, e você vê isso, viu, professora Lia? Ela é completamente apaixonada e dedicada à extensão, ela é graduada, na verdade, em comunicação social e em pedagogia, e ela trabalha, ela tem doutorado em educação, mas ela atua também, né, na área da extensão com arte e cultura. Também nossa artista, e ela atua a partir de 2 projetos de extensão com teatro político, muito interessante, chamados Cenas Camponesas, o primeiro projeto, e o segundo projeto Terra em Cena. E há pouco tempo a professora criou o blog, olha aí que legal, para sistematizar e divulgar as ações de extensão, para gerar uma memória, né, das ações de extensão que são desenvolvidas no campus. Então, a nossa segunda convidada vai falar especificamente da extensão, de como que está a extensão, né, nesse momento, mas, acima de tudo, como ela é uma grande extensionista e ela desenvolve esses projetos de extensão no campo, junto às comunidades camponesas, eu queria que ela falasse um pouquinho sobre como é que está a comunidade camponesa, como que as comunidades rurais, nesse momento, que implicações, que problemas eles estão enfrentando diante da Covid-19. Porque às vezes a gente fica muito na zona urbana, né? Que termina sendo uma zona de conforto maior, e a gente não pensa muito e não conhece a realidade das comunidades rurais, principalmente durante essa pandemia. E aí eu gostaria que a professora Kelsey falasse um pouquinho sobre isso, mas também falasse sobre os projetos de extensão que estão sendo desenvolvidos durante esse período, principalmente junto às comunidades rurais. E aí nós temos vários projetos, eu queria que ela falasse sobre o projeto dela, os 2 projetos, né? Mas também nós temos projetos, como é que está o pré-ENEM, que é um projeto que nós temos em Bom Jesus muito bom, como é que está aquele projeto do professor Gustavo sobre implantação da banana Pacovan, que é um projeto de geração de renda. É muito premiado esse projeto, né, professora? Premiado, exatamente. Projeto sobre segurança alimentar, enfim. Eu sei, olha, se fosse para falar dos projetos de extensão desenvolvidos no campus de Bom Jesus, teria que ser 2 lives, 3. Olha só. Mas pelo menos que ela falasse um pouquinho de alguns. É isso, mais uma vez, sejam bem-vindos. E um prazer receber vocês aqui. Fala agora para eles. Tá, eu queria saber se a professora Kelsey já está aí, que eu não vi ela entrando. Ela pode pedir também logo para participar. E aí, para quem entrou agora, entrou depois, hoje a gente vai aqui nesse projeto
diálogos de extensão, conversar sobre as ações de extensão atuais, né, e antigas também, e sobre a atuação do campus de Bom Jesus, o campus Professora Sinobelina Elbas, da UFP, em relação tanto à extensão em geral, quanto ao momento de enfrentamento da pandemia. Professora, pois até o final, vou tirar minha chefe aqui um pouquinho, o professor Estélio, vou lhe chamar aqui agora, vou lhe adicionar. Anotei aqui as perguntas. Se vocês conhecerem alguém que trabalha, estuda no campus de Bom Jesus, ou gente de lá, manda aí nesse aviãozinho. Boa tarde, professor Estélio. Oi, boa! Tudo bom? Tudo Prazer bem? conhecê-la. Prazer. Quer dizer que você está nessa vida aqui de blogueiro também, né? A gente tem que arranjar um suporte, não sei o que. É cada um que a gente tem que inventar, né? É verdade, a gente vai inovando aí para sair um pouquinho da rotina e fazer algo É verdade, diferente, oi, algo Celinho. que vai virando um hobby prazeroso ao mesmo tempo, e a gente vai, em alguns momentos, ficando ansioso. Ontem a gente fez uma live com o professor Volpato, lá de São Paulo, né? Um grande, Que legal. alguém que publica muito na área de ciência, e teve um público bem legal, então a gente fica um pouco nervoso, ansioso, vai umas E 3, ninguém 4 nunca vezes. sabe onde vai parar, né? Porque fica aí, manda para quem quer, disponível 24 horas, e a gente está aqui exposto. E várias novidades dessa história de teletrabalho, né, professor? É verdade. Na quarta, a gente teve uma palestra com a professora da Universidade de Uberaba sobre tecnologias no aprendizado remoto. E lá eles estão implantando, né, as atividades remotas, e ela falou que se viu esses dias conversando com o professor 1h30 da manhã. Ou seja, a gente perde um pouquinho essa questão do horário comercial, e aí é todo um período de adaptação para a gente que tinha uma rotina, né, de trabalho presencial. Mas vamos centrar que isso vai passar e a gente vai remar nessa maré juntos e vai dar certo. E como um amigo meu falou, a tecnologia sempre esteve aí e a gente de repente se viu obrigado a usar, e acho que a gente vai amadurecer muito rápido nesse sentido, né? Porque teletrabalho também tem que ser levado a sério, também tem que ter horário, também tem que ter pauta, também tem que ter ata, né? Também tem que ter uma produtividade respeitada. E a gente talvez demorar 5 anos para entender isso, e vamos aprender em 2 meses, porque o aprende ou aprende, né? Rapidamente a gente está vendo que é inviável tá fazendo a demanda 24 horas por dia, né, sem respeitar esses intervalos. E quem produz, sempre produz, né, professor, em qualquer situação. Verdade. Então, não é à toa que a gente fica se reinventando, e são sempre as mesmas pessoas, se a gente prestar atenção, né? Então, não, acho que a gente vai ganhar. Uma das heranças boas vai ser essa regulamentação com propriedade sobre essa história do teletrabalho, porque é muito sério e requer muito mais preparação do que simplesmente entrar numa sala de aula, entrar numa reunião. A gente tem aprendido isso muito rápido, né? Mas Exato. Vamos lá, para Perfeito. hoje. Fale aí sobre o seu campus, como ele está, como ele é, o seu tamanho, como estamos, para depois a gente entrar nas ações nesse momento da pandemia. Tá, primeiro eu queria agradecer o convite. Eu acho que é muito bom primeiro conhecer pessoas, né? Assim como eu estou te conhecendo hoje, mesmo que pelo celular aqui, e bater um papo. Eu gosto muito de conversar. Eu tenho um problema que eu nasci para ser professor mesmo, porque eu adoro conversar. E eu, às vezes, o Instagram, como tem o limite de 1 hora, né, até nos interrompe, mas enfim, a gente vai tentando aprender com isso também. E queria agradecer à professora Cleânia, uma amiga, né, que a UFP, que a gestão me deu, entre vários outros. E pela fala dela, eu acho que ela está seriamente pensando em ser prefeita de Bom Jesus, porque poucas vezes eu vi Vou alguém transferir falar... meu título na história. Também, mas enfim, é uma pessoa que a gente respeita e admira muito. Então fica aqui o nosso abraço. Bem, Bom Jesus, a professora Cleânia já falou tudo, né? A gente, como o Brasil, de um modo geral, tem vários desafios, mas enfim, né? São realidades que nós já conhecemos. O nosso campus, o campus, né, de Bom Jesus, é o mais distante do campus sede da UFP, a 640 quilômetros. A gente hoje tem 6 cursos de graduação, 2 programas de pós-graduação. Iniciávamos agora em março nosso primeiro programa de doutorado, o primeiro fora de Teresina, né, do estado do Piauí, do campus, de um campus fora de sede do estado do Piauí. 2.000 alunos, 110 professores, 40 servidores, mais 80 servidores técnicos.
E aí, né, infelizmente ou felizmente, só a história vai contar lá na frente, nós tivemos que suspender todas as nossas atividades. Muitos dos nossos professores e alunos são de outras localidades, são de outros estados, de outras regiões. A grande maioria viajou para estar próximo dos seus familiares nesse momento, o que, de certo modo, nos deixa um pouco preocupado com um retorno, né, que em algum momento, se Deus quiser, isso vai retornar, e isso nos deixa um pouco apreensivo até que a gente tenha uma vacina para esse momento. Então, assim, o nosso campus, né, tá, assim como todos da UF, estão com as suas atividades suspensas, né, mantém-se algumas coisas sobre pesquisas, algumas ações essenciais, e ao longo desse tempo, nós, né, quanto instituição, temos procurado contribuir com a região. Então, a gente já fez o transporte de material hospitalar, que o Hospital Regional aqui estava com dificuldade de trazer material da capital. A gente, utilizando veículos da UF, fizemos esse traslado. Produzimos álcool 70% para doações aqui nas prefeituras da região e junto com a ProSoja, que é a Associação de Produtoras de Soja do Piauí, doamos, né, para 6, 7 cidades aqui da região que estavam com dificuldade. Doações de quê, professor? Mais de álcool. De álcool. De álcool, de tá. álcool. Isso, de álcool. Fizemos também um trabalho, né, com a suspensão das atividades. Muitos alimentos perecíveis que estavam no RU para produzir alimentos para os estudantes e alguns com data de vencimento próximo, né, precisaram ser doados para a gente evitar com que se perdesse. Então, a gente fez a doação aí de 1 tonelada e 200 quilos de alimento, tanto para o hospital quanto para a assistência social do município. E, posteriormente, começamos uma campanha entre os professores e servidores de doação de cesta básica. A gente conseguiu fechar aí 116 cestas básicas, o que dá aí 1 tonelada e 200 quilos também de alimentos, aproximadamente. Cada uma tem 10 e um pouquinho quilos. Tá? A gente passou de 1 tonelada aí agora em abril. Então, foram ações que o campus, né, procurou fazer. Para além disso, nós fizemos também uma carta aberta ao governo do Estado, alertando para o aparato de saúde do sul do Estado, né? Porque nós estamos em Bom Jesus, nós não temos nenhum leito de UTI aqui na cidade, e o nosso hospital é regional, atendem 11 municípios e não existe nenhum leito de UTI. Desse hospital, existe apenas 10 leitos que estão reservados para eventuais pacientes do Covid-19 e apenas 6 respiradores. 6 respiradores. Então, a gente entendeu, né, que esse quantitativo era insuficiente e aí a gente fez um apelo, né, enviou ao governo do Estado essa carta. E também enviamos a todos os deputados federais, aos senadores e aos deputados estaduais, na perspectiva de ganharmos maior visibilidade. Para além disso, nós colocamos toda a estrutura do campus à disposição da Secretaria de Saúde, tanto municipal quanto do Estado, para que nós pudéssemos continuar trabalhando, e em especial, assim como foi feito a doação de medicamentos e materiais de EPIs, do hospital veterinário para o hospital regional, né? Medicamentos que são de uso comum e também EPIs que estavam em escassez no hospital regional. Então, assim, foram ações que o campus, né, procurou fazer nesse momento. A gente sabe das dificuldades que os gestores estão atravessando e, de maneira, né, simbólica, aí a gente não poderia se omitir, né, quanto instituição de ensino, quanto instituição promotora de desenvolvimento. Em Bom Jesus, a gente tem algumas preocupações. A gente fez uma live semana retrasada com o prefeito, que é em relação ao isolamento, né, social, ao distanciamento social. Em função desses pagamentos, né, que têm ocorrido do Bolsa Família, do auxílio do governo federal. Filas e filas, né? Isso, tem sido observado, né, rotineiras filas. E aqui a gente tem um agravante que tanto a Caixa Econômica quanto a lotérica, a diferença geográfica dela é 30 metros. Então, você junta as duas filas
e aí vira uma fila gigantesca, né? Então, isso tem preocupado. Claro, por um lado, a gente entende, né, que normalmente são pessoas que muitas vezes têm dificuldade de acesso à informação, carentes, que estão ansiosos por receber esse recurso, para poder sair dali, comprar uma feira e poder ter o almoço, né? Então, existem N fatores, né, que a gente precisa aumentar um pouco o nosso grau de empatia para se colocar no lugar dessas pessoas e entender. Então, cabe, de certo modo, um pouco a gente, né, ao poder público, fazer um trabalho mais intensivo de educação, mais intensivo de fiscalização, para procurar conscientizar essas pessoas desse distanciamento e que essas filas, né, se prolonguem aí por uma distância maior, mesmo que isso leve aí a alguns eventuais atrasos. Mas, enfim, de um modo geral, eu acho que Bom Jesus tem, né, trabalhado para evitar. Oficialmente, nós não temos até hoje nenhum caso aqui na cidade, né? Talvez Nem suspeito, professor? Suspeito já tivemos, né? Mas nenhum foi confirmado. Professor, Então, como é que é a estrutura de saúde para nível de média e alta complexidade normalmente em Bom Jesus? E já teve alguma melhora, algum incremento nesse sentido, tentando se preparar aí para a sobrecarga? Como é que funciona normalmente e se mudou alguma coisa nesse período já desse isolamento inicial? Lia, a única coisa que nós sabemos é que houve uma ampliação de respiradores, né? Mas UTI nós não tínhamos e continuamos não tendo. Mas o respirador não funciona sozinho, né? Precisa de equipe, né? Precisa de leito. Isso. Mas, assim, aí a gente tem uma ala que foi isolada com 10 leitos para pacientes e que agora passou a ter 6 respiradores. É isso que a gente tem, né? E mantém contato com a direção aqui do hospital, porque a gente fez doações e pegou essas informações direto lá. Mas, fora isso, a gente não observou e a nossa carta, nós entregamos ela numa reunião à vice-governadora, a Regina, estava esquecendo disso, né? E o que nos deixou, né, um pouco apreensivo é porque nós não enxergamos em nenhum momento um plano para que isso venha a mudar, né? Assim, daqui a um mês nós vamos instalar um hospital de campanha, daqui a um mês nós vamos ter leite de UTI. Não observamos em nenhum momento falas nesse sentido, né? Os prefeitos... Professor, eu pergunto porque é uma ansiedade muito grande minha como médica e como professora, porque a gente até consegue vislumbrar o que seria necessário. Na verdade, a deficiência da assistência de alta complexidade de UTI no Piauí não é de hoje, né? Nós sempre tivemos essa grave dificuldade e eu confesso que eu me iludi, eu tive uma ilusão boa de que tudo isso fosse servir para a gente melhorar um problema crônico de uma forma talvez até definitiva. Porque se a gente realmente tivesse leitos implementados com equipe, né, de UTI, com o serviço de UTI implementado, funcionando no sul do estado ampliado, em outras regiões ampliadas, a gente ia herdar pós-pandemia, né, pós-apocalipse, como eu gosto de brincar, uma melhora real, substancial no sistema de saúde já tão deficiente. E, infelizmente, é como você está dizendo, a gente não está vendo em números a concretização nesse sentido, nem para se preparar para a sobrecarga. Imagine para ficar, como eu cheguei a me iludir, de boa herança dessa situação, né? Então, a gente ainda não viu. Porque 6 respiradores não funcionam sozinhos, né, professor? Perfeito. Na verdade, aqui entre nós, né, nosso segredo aqui ao vivo, termina de matar, porque se não tiver quem saiba operá-los. Mas vamos lá, o que mais estamos fazendo por aí? Não, então, de um modo geral, eu tentei resumir bastante aqui, né, essas ações, para, né, não tomar o tempo também da professora Kelsey, o retorno da professora Cleânia. Mas, assim, foram ações que o campus, né, vários professores, o professor Guilherme, que tem uma impressora 3D, que é aquisição própria dele, né? Também passou a fazer aquelas máscaras e passou a doar. Então, assim, várias pessoas têm feito, né, trabalhos e, de um modo geral, o campus tem procurado interagir tanto com a Secretaria de Saúde Municipal quanto com o Hospital Regional, que é o braço da saúde do governo do estado aqui na cidade, nessa perspectiva de contribuir
e, para além disso, com a arrecadação de cestas básicas para doação. Maravilha. Professor, acho que do que a professora Cleane levantou, só um pouco sobre a sua experiência como gestor aí no campus de Bom Jesus, do que quer partilhar nesse momento, se quer acrescentar alguma coisa. Acho que o resto a gente conseguiu já abordar bem. E dos seus 2 projetos, né? Da desigualdade social e o outro, nem eu não consigo mais ler aqui o que eu anotei. Das doações, as doações você já falou. As doações você já falou. Não, então, a gente não, né? Estamos terminando a nossa segunda gestão aí. Nem nos meus piores pesadelos eu imaginei que ia terminar uma gestão de 8 anos vivenciando algo dessa natureza. Né? É verdade. Mas, de um certo modo, esses dias eu estava refletindo aqui, isso sacudiu um pouco aquela certa acomodação que existe no final de uma segunda gestão, né? Então, a gente tem que procurar criar, procurar sair da zona de conforto, ficar inquieto para não ficar parado. Num primeiro momento, o choque é muito grande, né? E eu talvez tenha até tomado uma decisão errada, que foi procurar muita informação e aquilo começou a me afetar. Eu ligava a televisão e lia sites e aquele negócio começou a me tomar e eu comecei a ficar muito negativo, entre aspas, e eu disse, não, tenho que me afastar disso, tenho que começar a pensar em soluções, tenho que começar a agir. E aí, a partir da segunda semana, a gente começou a ter mais essas ações e tá vindo coisas legais aí que a gente está trabalhando nos bastidores, um trabalho que eu acho que vai ser bem legal, junto com a professora Kelsey, mas a gente ainda está nos bastidores, então a gente ainda não tornou público, né? Então, ao longo desse tempo, assim, a gente tem procurado dialogar com os professores. Nós passamos a nos reunir com todo o corpo docente e servidores uma vez por semana, através de rede social, né, através do Google Meets, para ir debatendo, para ir pensando, e também uma vez por semana com os coordenadores de curso, para a gente manter todo mundo atualizado e todo mundo já pensando, para que a gente também não seja pego de surpresa, como foi a suspensão, eventualmente. Só a volta, né? Isso. Eu estou nessa mesma situação, estou com medo de ser pega tão de surpresa como foi a suspensão. A gente sabe que não tem como planejar de maneira muito concreta, porque a gente não sabe quando vai ser e, eventualmente, como vai ser, mas tudo indica que, não tendo vacina, o normal não vai existir. Né? Então, a gente vai precisar pensar horários de aula, precisar pensar transporte para os alunos. Medidas de segurança, né? Mantidas. Isso, funcionamento DRU, né? Porque a realidade do campus, nós temos 2 grandes momentos de aglomeração. Nós temos 3 ônibus que fazem o transporte dos alunos da cidade para o campus. Então, os ônibus andam com 60, 70 pessoas. Então, é um momento de grande aglomeração. E o segundo é o RU, que em 2 horas você tem 900 a 1.000 almoços. Então, são 2 momentos que nos preocupam bastante. Então, a gente já está começando a trabalhar sobre isso, para como, né, levar isso lá para... Pelo menos eles já foram identificados, né, professor? Já é um grande passo que, com certeza, a gente ainda não tinha parado para pensar nisso. Isso. Então, a gente já está identificando esses pontos, já começamos a trabalhar com a equipe do RU para saber quantas pessoas vão poder entrar para manter um distanciamento de 2 metros, se a gente aumentar o intervalo de almoço, quanto mais gente a gente consegue, se pegar outra sala e botar mesa para o pessoal almoçar. Então, a gente já está tudo trabalhando essas questões, a questão do ônibus também. Então, enfim, essa experiência de 7 anos de gestão está ajudando bastante nesse momento. O que nos preocupa, de certo modo, é que a gente já tem, né, acompanhado aí nos últimos anos uma certa deteriorização do orçamento e, nesse momento, nos preocupa ainda mais. É claro que, especificamente agora, na suspensão, você tem uma redução significativa de despesas, mas lá na frente a gente vai precisar de recursos e vai ficar um pouquinho atento. E para entrar já nos projetos e dar tempo para vocês baterem papo aí, a gente tem um trabalho que é tentar aproximar o agricultor das secretarias de educação dos municípios para a gente tentar atingir pelo menos o mínimo
que é 30% dos recursos da merenda escolar para serem adquiridos através da agricultura familiar, através do Penais. Então, esse é um projeto que a gente tem. E o outro é justamente esse das lives. Graças à professora Cleane, a gente terminou registrando como uma ação de extensão, porque eu comecei a fazer, aí a Cleane, você já registrou isso? Eu, não, você está perdendo tempo. E aí registramos, estou super curtindo, tento acompanhar vários colegas que têm feito, vocês, a professora Larissa aqui do campus está fazendo ao meio-dia, a gente está tentando sempre acompanhar, e eu acho que tem sido um excelente serviço que nós temos procurado, né, atender. A gente tenta, né, bater aí os números do Gustavo Lima, do Jorge Matheus. A gente está chegando perto. Falta a gente aprender a cantar, professor. Oi? Falta a gente aprender a cantar. Enfim, mas vai dar certo. Então, tá isso bom. que a Olha, gente... hoje nós estamos disputando hoje com o mundo se acabando, literalmente. É verdade. Mas eu tô achando ótimo. E o bom é que está sendo produzido muito material bom, né? A Pró-Reitoria de Extensão tem trabalhado nesse material, nessa divulgação, é muito bom. Professora, não me abandone, peça para entrar que não apareceu ainda. Então é isso que a gente tem procurado fazer. Na live que tivemos com a extensão, né, eu deixei registrado e quero deixar aqui mais uma vez o excelente trabalho que a Pró-Reitoria de Extensão tem realizado ao longo dessa gestão. São 4 profissionais maravilhosos. Professor Aécio foi nosso vice-diretor aqui do Campus Bom Jesus, começou com Bom Jesus, começou na UFP por Bom Jesus, é por isso que ele é bom desse jeito. Porque aprendeu aí, né? Entendi. Certeza. Professor Sérgio Galan dispensa comentários, pessoa maravilhosa, assim como o professor Marcos Lira também, e a professora Cleana, essa doçura de pessoa aí que a gente não tem nem o que comentar. Então, ficam os meus agradecimentos, peço desculpa aí, termino falando meio atropelado. Nada, parabéns ótimo. pelo trabalho e foi um prazer conhecê-la, professora. E estamos à disposição e seja sempre bem-vinda a Bom Jesus, tá? Queremos contar um dia com a sua presença aqui. Vamos fazer um evento aqui. O pessoal do NAI tem trabalhado bastante. A gente não tem curso da área de saúde, né? Mas o NAI tem feito vários trabalhos. E aí vamos um dia trazê-lo aqui para conhecer essa cidade rica que a professora Cleana colocou, exceto os professores. Já estou ansiosa para conhecer, que ela só falou maravilhas aí de Bom Jesus. Só escuto falar bem também. Professor, pois foi um prazer. Parabéns pelo trabalho, pelos exemplos, né? E essa história da extensão a gente aprende mesmo, porque que nem no começo, por exemplo, a história das ligas, a gente faz tanto trabalho bacana, né, para a comunidade, como isso aqui, por exemplo, e a extensão é a possibilidade disso virar um papel, e a gente sabe que o professor vive de papel e aluno também, né, e de uma forma muito interessante que agrega para a comunidade. Professor, e aí já tem quantos anos o campus? Eu estava vendo aqui, é desde 2006, 2011? 2006. 2006, né? Isso, 2006. Já e crescendo estamos rápido, aí né? 14 Já fez curso anos. de graduação. 14 anos. Já formamos um bocado de gente, graças a Deus, professores de diversos lugares do Brasil. É um campus jovem, um campus que tem, né, seus desafios, mas, por outro lado, eu sempre falo que a gente tem uma rotatividade docente muito grande, né? Porque todo mundo, de certo modo, quer voltar para casa, né? É uma herança que a gente tem dos nossos portugueses, né? Dos nossos antepassados. A gente sempre quer voltar para as nossas origens. Mas eu sempre falo que toda chegada de alguém novo é a possibilidade de a gente aproveitar, porque quando a gente chega, né? A gente chega com gás, chega com muitas ideias, com muitos pensamentos, e isso faz com que a gente se renove. E eu também digo, por outro lado, né? Eu estou vendo que você é muito mais jovem do que eu. Estou enganando bem, professor. Eu acho que não sou, não, viu? Tenho certeza disso. Acho Por outro difícil. lado, eu digo que a gente tem um grande desafio na nossa vida, né? Que a gente vai dar aula para quem nem nasceu ainda. Verdade. Eu fico olhando isso lá para frente, eu fico assustado. Digo, meu Deus, como é que vai ser eu entrar numa sala de aula? Quando eu entrei na UFP, eu tinha um professor que eu tinha um leve embate, coisa discreta. E aí ele ficava brigando comigo, não sei o quê. Eu disse, professor, o senhor faça o que o senhor quiser agora, que ele estava perto de aposentar, né? Eu disse que eu ainda tenho 38 anos de UFP até a compulsória.
Mas isso foi há 10 anos atrás, né? Então a gente ainda tem que ter essa visão de tanto tempo pela frente como professor, né? Até chegar lá, é um horizonte de tempo de gente que realmente nem nasceu. A gente já começa a dar exemplos e os nossos alunos não tinham nascido, né? Ela perguntou se você falou sobre o projeto da desigualdade social, professor. Sim, que foi o projeto do Penais, né? Que Sim. o Penais ele preconiza que 30% dos recursos da merenda escolar sejam adquiridos com os agricultores da agricultura familiar. E a gente fez aqui um levantamento, a gente observou que o grande desafio do agricultor familiar de adentrar no Penais não é necessariamente a capacidade dele em produzir o alimento, mas é em ultrapassar essa barreira burocrática. Ele enxerga que isso é muito longe, ele acha que o prefeito não vai pagar para ele, que o prefeito só vende se ele votou no prefeito. Então, na realidade, a gente faz um trabalho que é aproximar, né, o setor de licitação da prefeitura com o agricultor familiar. Quando a gente faz uma licitação, você tem uma série de regras burocráticas que quem trabalha na licitação consegue vencer isso facilmente. Mas você falar de licitação, de chamada pública com o agricultor familiar, ele fica muito apreensivo, ele não consegue se ver nesse processo. Então, o nosso projeto é mais no sentido da gente aproximar isso. Os nossos levantamentos têm mostrado que apenas Bom Jesus ultrapassa esses 30% e as outras cidades não conseguem. Então, nesse aspecto. E aí a gente acredita que isso é uma ferramenta de diminuir a desigualdade social, porque é a possibilidade do agricultor ele ter uma rotina de venda, né? Então, ele consegue entregar para a prefeitura o ano inteiro por conta da merenda. Então, você não tem essa oscilação de preço, né? Você sabe que pode produzir, vai ter como entregar e vai receber. Então, organizar todo o fluxo, né, da distribuição. Isso, exatamente. Então, Que é o mais difícil, talvez, né, professor? Para o pequeno produtor é fazer essa logística, né? Porque o produzir é o mais fácil, entre aspas, mas para fazer chegar no consumidor e precisar de todo esse apoio, né? Exato, porque ele muitas vezes ele precisa de transporte, de um apoio no transporte, porque a produção dele é pequena, então ele às vezes precisa de um apoio do transporte, ele precisa de uma organização, né? Então, por exemplo, um detalhe simples que faz muita diferença. A primeira chamada pública que ocorreu numa cidade aqui vizinha, a Nutri, que ela queria comprar 50 quilos de coentro. O agricultor olhou os 50 e não viu a unidade, que era quilo. E ele achou que a nutricionista queria comprar, a prefeitura queria comprar 50 moinhos de coentro. Só que 50 quilos de coentro é muito coentro, né? Só que ele olhou os 50 e não olhou a unidade, achou que era 50 moinhos desses que a gente compra no supermercado. Isso, né? Então, assim, ele colocou um preço lá muito irrisório, porque ele achou que era 50 moinhos, né? E aí dá um pouquinho mais. Assim, dá um pouquinho. Na realidade, dá um pouquinho menos de 100 gramas. Então, se eu estou enganado, 1 quilo vai dar aí quase que uns 30 moinhos por aí. Depende do moi também, né? Porque o moi é uma unidade extremamente relativa, né? O moi não tem um padrão. Então, terminou que você precisa construir esse tipo de diálogo, né? Entre quem está na licitação, quem está na nutrição, com o agricultor, para que eles falem a mesma língua, né? Então, o nosso propósito é isso, né? Só tentar ajudar aí nessa ferramenta. Eu quero começar agradecendo, então, o convite, né? Esses espaços de diálogo e encontro, ainda que virtuais, eles renovam nossas esperanças, nossas energias, né? E também, às vezes, nos colocam em alerta para coisas que a gente tem que se prevenir, né? Agradecer muito a Cleane, que também tem animado os nossos 1000 pleitos da extensão, e o Stélio, que sempre acolhe também as ideias, né? Então, tentando ser sintética, assim, para encomenda. Bom, quando a pandemia
ela está se instalando já no mundo há vários meses, mas quando ela cai para a nossa consciência, no meu caso, eu estava numa reunião de colegiado, de repente o coordenador estava conduzindo e disse assim, olha, então, a partir de amanhã, era o dia 18, acho que esse era o dia 17, né? A gente vai entrar em processo de trabalho remoto, a gente não deve mais frequentar as instalações da universidade e tal. Eu, como professora, fiquei logo um pouco desesperada, mas depois eu pensei, meu Deus, eu também sou assessora de extensão, e agora? Como é que os projetos de extensão vão ficar, né? Porque tem uma característica que a gente não abre mão dela na extensão, que é o vínculo direto com as comunidades, o acompanhamento, o diálogo, a tentativa de construção de métodos para resolver os problemas. Então, assim, a gente deu aquela respirada e olhou para a Prex e disse assim, e agora, né? Aí, como é que vão ficar as bolsas e todo o fluxo que estava pensado para um modus operandi, ele teve que ser, a gente vai ter que se reinventar, né? E aí a Prex muito rapidamente lançou a possibilidade dos planos de trabalho, por exemplo, dos bolsistas PIBEX serem colocados na modalidade remoto, e 12 dos nossos professores aceitaram esse desafio. E é um grande desafio, porque como é que a gente podia pensar as atividades, né, sem essa característica tão essencial? Então, assim, nesse primeiro momento em que a gente teve esses 12 projetos, são projetos muito variados. Desde o pré-ENEM, que prepara a população em situação vulnerável para o acesso à universidade, até o projeto que eu coordeno, por exemplo, Cenas Camponesas, que lida com teatro nas comunidades rurais, projeto com ensino de entomologia, que é o ensino sobre os insetos nas escolas, sobre reaproveitamento de comida no RU, de apoio às quebradeiras de coco de babaçu, organização produtiva das mulheres. Esses são só alguns que eu estou citando, desses 12, que se propuseram a fazer esse plano de trabalho remoto. Mas que planos foram esses, né? Num primeiro momento, foi um plano assim para atender, que a gente conseguiu amarrar, atender à continuidade do projeto, né? Então, vamos organizar grupos de estudos para a gente se preparar para quando a gente voltar para campo, a gente ter mais condições de apoiar essas comunidades. Tem vários projetos que propuseram a preparação de materiais, então cartilhas, materiais de instrução, como usar a palmeira do babaçu com, né, dentro das regras de sanidade, de todos os seus desdobramentos depois para produzir várias coisas, enfim. Então, foram mais ou menos isso. Tiveram coisas com sistematização também, porque a gente na extensão tem muito esse afã de desenvolver o processo com as comunidades e às vezes não tem o distanciamento que o lado bom desse Covid está nos dando, às vezes, para parar um pouco e poder sistematizar para a gente ir para a prática depois, já tendo olhado para o que a gente vinha fazendo de uma outra maneira. Então, esse foi o panorama dos projetos. Agora, já se transcorreu um mês, a gente está, né? A Prex provocou todos nós, professores, estudantes, a apresentar propostas direcionadas para o combate à pandemia, a própria crise que é decorrente dessa pandemia. Então, no campus já estão tendo outras movimentações, né? Por exemplo, um projeto que a gente tem desenvolvido, que tem sido muito importante, é o projeto de comercialização direta com mulheres de comunidades camponesas, né? Então, a Cleânia perguntou, eu vou já juntar uma coisa com a outra. Perguntou sobre a situação das comunidades camponesas. O campo tem duas populações, uma população que é mais aparada de recursos, de maquinário, que, né, enfim, tem energia elétrica, internet, caminhonete, e uma população que não tem isso. E geralmente são essas populações com quem a gente trabalha também, né? E nesse momento da pandemia, o que a gente tem percebido? Que essas populações estão muito vulneráveis, porque muitas, inclusive, não têm energia elétrica, posto de saúde da família não são em todas, né? Então, o que, assim, as comunidades camponesas têm de vantagem, porque elas não estão como nós na aglomeração, elas muitas vezes produzem a própria comida, não passam fome, tal como a gente, muitos de nós têm medo, né, de faltar o alimento. Mas, por outro lado, elas têm essa vulnerabilidade. E qual é a vulnerabilidade delas? O aspecto da renda não econômica, ok, troca e tal, mas e o aspecto da renda econômica, né? Elas têm uma autonomia, mas elas precisam também estabelecer relação com a cidade, e a cidade precisa do campo, né, para se alimentar. Então, na pandemia, isso aparece de uma maneira muito forte, porque a feira, que era o lugar de contato, né, de trânsito desse alimento diverso, esse alimento muitas vezes orgânico ou agroecológico, né? A feira ela teve que ser desmontada, porque a feira em Bom Jesus é um patrimônio cultural e alimentar, né? É um banco de germoplasma vivo, assim, de saúde, de troca de conhecimento, é uma coisa riquíssima. E a feira teve que ser suspensa.
Então, essas famílias ficaram sem esse lugar do encontro e, sobretudo, da comercialização, da obtenção da renda monetária. Então, a gente vinha acompanhando por um projeto de extensão lá, né, que a gente desenvolve, um grupo de mulheres que já estavam meio que se organizando. Então, essa organização prévia foi muito importante e a gente propôs para elas, por que a gente não formula uma iniciativa de comercialização direta de cestas agroecológicas, que vocês que já estão na comunidade levantam entre si o que cada uma tem no quintal, a gente faz uma oferta para os consumidores encomendam via WhatsApp para uma pessoa da comunidade que tenha celular, que tenha habilidade em sistematizar essa informação, e a gente separa 2 pessoas para fazerem entregas. A entrega de carro com máscara, com luva. Se vai pegar o dinheiro, prefiram sempre a transferência bancária, mas se vai pegar o dinheiro num saquinho, já pergunta para a pessoa no momento da encomenda, vai precisar de troco. Então, uma série de procedimentos que a gente não imaginou que seriam necessários. E aí a gente está acumulando no sentido de desenvolver. Então, eu estava elencando assim, uma série de desafios que também esse novo momento nos coloca e que coloca a gente diante da complexidade do que é o desafio de fazer extensão nesse tempo de pandemia, né? Por outro lado, isso é só um exemplo para ilustrar a complexidade. Por outro lado, então a gente começou esse processo de comercialização de cestas, o que é fundamental porque a segurança alimentar de todos nós está afetada. E uma coisa é você ter recurso para comprar o alimento, outra coisa é o alimento ter qualidade. No caso agora, fora a qualidade de estar contaminado ou não estar com agrotóxico, quando esses alimentos que são muito processados e vêm de cadeias muito distantes, podem chegar às nossas mãos contaminados pelo vírus. Sim. Então, seria uma outra vantagem da comercialização direta com os camponeses, né? Um alimento mais são do ponto de vista dos insumos, com uma sanidade social, porque é um trabalho não é explorado, mas também com esse saldo, a gente não pode garantir que não é contaminado, porque ele vai ter que ser manipulado por pessoas, né? Mas com esse saldo de ter menos risco. No entanto, veja, a irregularidade das chuvas, às vezes a diversidade da produção, ela fica pequena dentro de uma comunidade. Agora, iam para a feira muitos e muitos camponeses, não era um grupo de mulheres só lá de Piripiri, que é a comunidade com quem a gente trabalha. Era um grupo incrível, imenso de pessoas. Então, no primeiro momento, o que a gente observou? As comunidades camponesas, elas ficaram muito assustadas, porque a televisão fez um serviço, né, de informar muito bem, com uma carga, uma velocidade de informações. Então, assim, eles realmente não quiseram mesmo ir para a feira, não precisou nem a prefeitura, né, ficar fazendo um processo de quem vem, quem não vem, né? Só que agora a coisa já está mais, é que nem o Stélio está dizendo, né? Parece que já está mais solta, esse medo parece que passou um pouco, né? As pessoas estão, na verdade, também tá arrochando a necessidade econômica e financeira das comunidades, né? Então, o que a gente vê? Uma necessidade urgente da universidade se articular com a prefeitura para dar um suporte melhor para essas populações e também para a população que está dependendo desses alimentos na cidade. Né? Porque a segurança alimentar, ela passa por isso, por a gente ter acesso aos alimentos, né? Não é só a gente ter o dinheiro para comprar o alimento, é o alimento estar, né, disponível, né, com ali qualidade, disponível. E a seguro, ONU no já caso. reconheceu. No caso, além de disponível, com qualidade, com segurança no transporte, no manuseio, né? Isso fica mais ou menos assegurado. Exato. A gente costuma trabalhar com a ideia de segurança e soberania alimentar, né? E a gente poder ter controle das sementes, várias outras variáveis que têm a ver com a soberania. Mas nesse caso específico da feira, agora sim, ela é estava dizendo da ONU, né? A ONU reconhece esse tipo de iniciativa como iniciativas estratégicas para o enfrentamento à pandemia, né? Então, como é que a gente pode, por exemplo, trazer o projeto do professor Gustavo, que estava trabalhando com o desenvolvimento de variedades de banana, para esse fluxo direto no processo de comercialização, sem ser a feira, que é a modalidade mais conhecida e, na verdade, muito divertida, né? De processamento e aquisição de alimentos. Então, agora que a gente tirou esse que era um saldo cultural da feira, o que a gente pode colocar no lugar? E aí as ferramentas de comunicação são incríveis, porque quando a gente vai à feira, a gente escolhe o que a gente quer e a nossa monocultura mental vai funcionando, né? Às vezes o palato fica acomodado só com um certo conjunto de sabores.
E na sexta, não. Às vezes, na sexta, quando não é esse jeito de escolher, vem um pouco de babaçu. Eu, sei lá, do Sul, nunca tinha provado, mas veio. Então, Vem eu uma sou novidade, né? convidada a provar. É, Agora, eu posso também... E é uma delícia. precioso, né? É. O maxixe, as plantas alimentares não convencionais, uma serralha, coisas que a gente nunca ouvia falar. Gente, eu vou querer uma Então, é um cesta. processo de Mandar encomendar educação pra cá. também. Com certeza. É um processo de educação dos consumidores, mas continua sendo um desafio, né? Então, assim, eu acho que a extensão agora, de agora para frente, a gente tem que ter muita responsabilidade, porque a gente vê a nossa curva subindo, 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 né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode ter medo, né? A gente tem que ter coragem, uma coragem informada e consciente para levar os nossos projetos para aquele lugar de maior relevância para a sociedade. E agora a sociedade prioritária somos todos nós, né? Tem muitos grupos, como bem lembrou a Cleane, que são mais vulneráveis, mas se a gente se ajudar, a gente se ajuda como comunidade mais global, né? E para fechar, eu acho que tem os poetas, eles sempre ajudam a gente, né? A trazer para o sentimento, a organização, às vezes, dos sentimentos, né? E o sentimento que me vem, né, quando eu estava preparando essa fala, era justamente esse, da gente não se acovardar, não se apequenar diante do medo, não só do vírus, mas da conjuntura que nos coloca todo o tempo à prova, né? Da gente ter esse lugar da liberdade, né? Ainda que a gente não possa sair, ainda que a gente tenha que repensar, né? Como é que a gente vai ter que prestar contas do nosso trabalho. Mas esse lugar da liberdade, que ele possa continuar sendo nutrido. E para muitas pessoas essa é a liberdade de existir, né? O José Paulo Paz diz assim, ó, a torneira seca, mas pior, a falta de sede. A luz apagada, mas pior, o gosto do escuro. A porta fechada, mas pior, a chave por dentro. Então, é isso, agradecer e dizer que eu estou à disposição aí para a gente costurar essas liberdades. Professora, quero agradecer, né, aquelas poesias que nos deixam pensando por semanas, né? Fechar a chave por dentro. Depois você vai me mandar esse texto para eu publicar também aqui no Stories, que com certeza vão ficar pedindo. E eu tenho aprendido muito sobre essa história de comer ser um ato político, né, da importância da feira. E vejo a paixão que tem envolvida, né, a professora Valéria, você na Feira de Bom Jesus, e como isso tem sido cada vez mais importante e como a gente tem aprendido. É outra herança boa pós-pandemia, essa soberania alimentar ter sido assim tão difundida, e a gente vê a importância mais ainda nesse momento, né? Qual a história do que você come, quem você está ajudando, e isso é fantástico. Muito obrigada, valeu muito a pena voltar. Queria saber se você quer falar mais alguma coisa sobre algum dos outros projetos do blog, antes de eu chamar de novo a professora Cleane. Boa, obrigada. A gente, né, Cleane mencionou no começo, assim, nesse contexto aí da pandemia, eu fui convidada a voltar lá com as minhas habilidades de comunicadora, porque eu tinha já, né, assim, seguido outros caminhos, mais para a educação. E aí a gente está fazendo um blog e alimentando esse blog, né? Pedindo para os professores, os extensionistas, mandarem notícias, matérias, inclusive escritas com seus bolsistas, porque o projeto não é do professor, o projeto é o patrimônio, né, da universidade, desses bolsistas. Então, a gente começou uma coisa muito simples, muito tímida, mas eu acho que dá, assim, para a gente uma condição de comunicadores que a gente tem que assumir todos agora, né? Muito mais do que a gente já tinha, porque antes nossos circuitos... Na extensão a gente já faz isso, na extensão como comunicação, perspectiva mais freiriana, né? Mas a gente também criar uma memória da extensão, né? Porque como eu tenho conversado com a Estela em outro projeto, né? Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Então a nossa extensão daqui um mês, né? Como é que a gente vai poder rememorar para saber onde é que a gente vai, se a gente não tiver a memória desse desafio do tamanho do mundo que a gente está vivendo, né? Como é que lá na frente, por exemplo, a gente não vai reivindicar que o uso das tecnologias de informação e comunicação não seja um eixo transversal das ações de extensão, né? Se a gente perder essa memória, que em algum momento a gente
precisa disso para trabalhar, né? Professora, eu vou dar um exemplo. Então é isso, quem quiser projetar o blog... Desculpa, antes de entrar no blog, só um exemplo de como isso fez a gente parar para pensar em coisas que já estavam disponíveis, né? O meu primeiro projeto de extensão, que é a Liga, que deu origem à Liga Acadêmica da Saúde da Mulher, tem 10 anos na UF. E só agora, com pandemia, com ação de extensão e meios digitais, é que a gente fez o canal do YouTube para registrar tanta coisa linda que a gente faz há 10 anos, né? Tantos vídeos que são produzidos, tantas fotos que tem e que os presidentes, os alunos vão se perdendo. Então, é isso que você está falando, construir essa história. E sempre teve aí, né? O YouTube existe há 10 anos, os blogs existem há 10 anos. E a gente deixava de usar, e eu tenho certeza que é um caminho sem volta, da gente ter essa memória muito mais bem registrada. Que bom que a gente está conseguindo ver isso, né? E com essa sua sensibilidade e gentileza aí, vai ser uma linda história para contar. Mas continue aí do seu blog, que dá um delayzinho aí, termina interrompendo. Obrigada. Você também, muito gentil. A gente está se afinando aqui, ó. Já está vendo esses encontros, né? É o blog da extensão. Ele chama extensão ufpcpce.blogspot.com. E aí, para publicar ou alguma coisa assim, a gente recebe as matérias, né, que são de responsabilidade dos seus autores, matéria e imagem, pelo e-mail, que é o e-mail da extensão, né? Que, assim, aí tem mais a ver com quem publica no nosso blog é quem está na extensão do campus, né? Então, mas eu mesmo assim, eu convido todo mundo a visitar e dar sugestões e que a gente possa reproduzir iniciativas como essa. É muito simples criar um blog, gente. Nossa! Olha, eu fiquei de cara. Agora eu quero criar blog para tudo. Nova profissão blogueira, e nem sabia. O difícil é alimentar, né? Hã? Nova profissão blogueira, e nem sabia que era tão fácil. Eu também, né? Então, nova profissão aqui, fazer live. Já pensou? E é isso aí, bora pra frente. Não, sei o Estélio, tão ótimos. Eu ainda sou muito enrolada. Nada, Nossa. você tá ótima. Fez a poesia ainda hoje, eu tô pensando aqui, né? Mas é isso. Que bacana. Muito grata. Muito bem. Então, tá bom. Mais alguma coisa, professora? A professora Cleânia já quer fazer o blog aqui da Prexi. Já pegou a ideia. Com certeza, estamos aqui para apoiar. Muito bom. O que mais, professora? Diga lá no seu tempo. Não, para mim, eu acho que são essas as questões que eu queria sintetizar, sabe, assim, com mais detalhe, mas assim, já que você me deu mais tempo, né, só trazer uma novidade. Eu vi de raspão que a Prex parece não, está reconhecendo as atividades de estudo e publicação como parte da extensão. E eu achei isso de uma sensibilidade, porque já é uma parte da extensão, né? Mas às vezes se confunde com o ensino, se confunde com a pesquisa. Então agora está sendo explicitada que a extensão ela tem que andar de braços dados com isso, e para qualificar a nossa ação junto aos sujeitos, né? A gente precisa estudar, e mais do que nunca agora a gente precisa se reinventar nesse lugar, né? Então também aproveitar para cumprimentar aí a equipe da Prex. Agora eu vou te dizer, fazer teatro em tempos de pandemia, oh meu Deus, porque sabe, é um negócio que a gente gosta de fazer assim, que não é que a gente gosta, é assim que é, né? Frente a frente, cara a cara. E agora a gente vai ter que fazer um teleteatro, um negócio meio que não é muito teatro, mas a nossa necessidade de imaginação não morreu, por que o teatro vai morrer, né? Não morreu, mas a gente sente falta e realmente vai se reinventar. Sabe que nessas aulas com os alunos, né, que entram no Zoom, com os alunos, com os residentes, você já sente falta, né, de fazer uma piada, de ouvir todo mundo rir, o microfone dos outros estão desativados, né, de procurar conversa com o aluno e tal. Isso fica faltando. E aí, eu não sei se você prestou atenção, na live do Roberto Carlos, 60 e quantos anos, meu Deus, o homem fazendo show, né? 60 e tantos anos, fazendo shows lotados, as pessoas emocionadas, Roberto Carlos, e aí o coitado foi fazer uma live no aniversário de 80 anos. Achei a coisa mais linda do mundo. E aí, com certeza, ele não deve ficar olhando para o celular, sabendo que tem 1 milhão de pessoas assistindo, né? Então, ele estava falando ali só, coitado. E no fim de cada música ele fazia assim, agradecia, tipo, doía no meu coração como ele estava esperando as palmas, né? Como ele estava esperando
ser ovacionado como é usual. Então, meu Deus, isso para um artista deve fazer toda a falta, né? Todo artista fala, é o combustível, aquela emoção, aquela coisa. Então, falta ainda nisso a gente conseguir sentir isso de volta, né? Me partiu o coração eu ficar vendo como ele estava sentindo falta. Eu posso estar viajando, mas eu fiquei sofrida com o Roberto Carlos. Terminava a música, automaticamente ele fazia aquele minutinho de silêncio esperando uma palma, que a gente estava aqui batendo palma, mas não chega até ele, né? Deve fazer muita falta para um teatro político, como você faz, né? E um envolvimento com a comunidade, como fazer isso distanciados pela tela, mas a gente tem que conseguir se aproximar de alguma forma, né? Mas fale aí mais do seu teatro. Pois é isso. Aí a gente vai organizar agora os processos teatrais para sensibilizar a população para mudar seus hábitos alimentares, para dizer, olha, um maxixe pode ser produzido como você nunca imaginou. Trocar receitas, sistematizar essa base da cultura alimentar também, né? Teatralizando a vida, né? E a gente tem brincado assim no grupo, olha, vamos ficar bem longe, que é para a gente poder ficar bem perto, né? Bem longe fisicamente, que é para depois a gente se reconectar assim de uma maneira. Eu agradeço então assim toda a atenção também dos colegas que estão aí, da galera, Lucas e o pessoal que foi passando os nomezinhos assim. Eu vou fazer que nem Roberto Carlos. Gratidão, valeu. Pois, professora Kels, foi um prazer. O Valton, depois ele edita o vídeo e tudo, e agora vai virar tudo produção da nossa extensão também. E aí, agora eu vou chamar a professora Cleânia para finalizar. Muito obrigada. Vamos fazer igual Roberto Carlos. E um beijo, tudo de bom. Um beijo, Tchau. Gratidão. Professora Cleânia, não me abandone, vou lhe chamar. Muito bom ouvir a professora Kels, né? Falaram tanto. Tô aqui de volta. Vamos lá, chefa! Bom, a primeira coisa que eu quero fazer são 2 esclarecimentos especificamente para o professor Estélio. Primeiro, professor Estélio, é que eu não tenho a menor intenção de ser candidata a prefeita. Perdeu meu voto, que eu ia lá só votar. Ah, tá. Segundo ponto. Eu queria esclarecer quando eu falei da riqueza de Bom Jesus. Eu acho que todas as pessoas compreenderam. É uma cidade que ela tem uma riqueza subterrânea, né, da rede hoteleira. E comparando com as outras muitos municípios do estado do Piauí, é uma sociedade rica, sim. Porém, como eu disse na minha fala, é uma cidade que tem muitas discrepâncias sociais e muitos problemas, principalmente na zona rural, né? Então, só a título de esclarecimento, que parece que eu só contei coisa boa, não. Eu falei dos problemas e das discrepâncias sociais também que existem. Mas é uma cidade que pode e tem uma produção na área da agricultura muito grande. Sim. Aqui me atrapalhar com um problema doméstico aqui. Sim. Tá bom, o trabalho remoto tem disso também. É vida ao vivo. Depois desses esclarecimentos, eu queria parabenizar mais uma vez ao professor Estélio, à professora Kels, pelo excelente trabalho, pelo comprometimento que eles têm, pelo amor que eles têm ao trabalho e à população. Porque você, e aí eu vou pegar a fala dele da outra vez, na live que eu estava com ele. Para você fazer um trabalho junto à comunidade, um trabalho que vai realmente atender as necessidades dessa comunidade e com o objetivo de melhorar a vida dessa comunidade, você precisa conhecer a realidade, dessa comunidade, e escutar a comunidade. E para isso você precisa amar a comunidade, amar a gente, né? A sua gente. E é isso que eu acho que tem sido muito bem feito pela direção do campus. Eu acho que nós tivemos uma oportunidade aqui rica de perceber como a Universidade Federal do Piauí, né, no campus de Bom Jesus, tem atuado, basicamente, principalmente nesse momento de enfrentamento ao coronavírus, se colocando suas estruturas, suas infraestruturas totalmente disponíveis para a Secretaria de Saúde, para a Prefeitura Municipal de Bom Jesus, fazendo esse trabalho de articulação, fazendo trabalho de doações, de cestas, tentando um diálogo com os nossos políticos, né, com as nossas autoridades
políticas, governadores, deputados, o trabalho de transporte de materiais, né? Aproveitar os alimentos do restaurante para as comunidades. Então, as lives, né? Então, e acima de tudo, os projetos de extensão que deram continuidade, queria aqui parabenizar aos professores que conseguiram, que se dispuseram e que conseguiram, com a ajuda dessa nossa grande assessora de extensão, viu? Que assim, é fantástico, como você pode ver, viu, Lia? Não só na sua atuação dentro da área da extensão, mas como docente, como artista, como pessoa. Então, parabenizar esses professores que redimensionaram suas... Depois de conhecer a professora Kelsey, ó, eu que lute. E aí, assim, não é fácil fazer extensão de forma remota, né? Como a professora mesmo disse, isso de início causa um impacto que fere de imediato a característica básica da extensão, que é o contato direto com a comunidade. Mas nesse momento, nós podemos estar tendo contato direto com a comunidade, mediado pelas tecnologias, e como a professora mesmo disse, a gente tem que estar o tempo inteiro, tá? Inventando, reinventando isso. Isso é muito importante. Queria parabenizar esses professores, queria parabenizar também os professores que iniciaram novos projetos nesse momento. Queria dizer que a Pró-Reitoria... Foram 12, né, professora? 12 novos projetos lá. 12 que, a princípio, reorganizaram suas ações, os projetos, para fazer de forma remota. Mas que hoje já tem um número muito maior de professores que estão apresentando novas propostas. Que ótimo. Né? E aí, queria também, nesse momento, mostrar o valor da Universidade Federal do Piauí, na verdade. Dessa instituição que se preocupa com a população, que se preocupa com a sociedade e que tem sido atacada, né, constantemente pelos nossos últimos governantes, né? E aí a gente, num momento como esse, vê quem é que está segurando, na verdade, quem está segurando, né, no sentido de estar à frente, de estar trabalhando e buscando melhorias e buscando minimizar as implicações. São as nossas instituições públicas, na área da saúde, na área da educação e de outras áreas. Então, e aqui fica o exemplo da UFP, do campus de Bom Jesus. A gente está aprendendo também. É muito difícil, mas a gente está construindo uma forma de atuar, uma forma de trabalhar nessa pandemia, e vamos precisar fazer isso pós-pandemia. E aí eu quero encerrar, né, pegando o que eu falei em uma live, utilizando a música do Beto Guedes, Sol de Primavera, que a gente precisa estar sempre inventando. E é importante, e aí eu finalizo. Para vencer os desafios, a gente precisa sempre estar inventando novos caminhos. E finalizo com uma frase que está, inclusive, no blog, né, da nossa assessora, que é: o caminho que a gente constrói no fazer, no caminhar. Então, a gente não tem que esperar, vamos esperar para aprender, para depois a gente atuar. A gente aprende no processo. E foi isso que a extensão fez, foi isso que o campus de Bom Jesus fez, é isso que a Universidade Federal do Piauí está fazendo, e eu queria que as pessoas tomassem consciência nesse sentido. Nós também precisamos aprender como lidar com o nosso aluno, como lidar com a nossa comunidade, como lidar, né, com os nossos, principalmente com os nossos segmentos sociais nesse momento. Né? Mas a gente aprende no fazer, tá? Então, a gente está aprendendo a fazer extensão universitária mediada pela tecnologia, fazendo. A gente vai estar aprendendo e está construindo uma forma de ensinar mediado pela tecnologia no próprio caminho, porque se a gente não começar esse aprendizado no caminho... a gente nem caminho tem, né? Então, o caminho se faz ao caminhar. E nós estamos aqui caminhando. E as pessoas precisam ver os passos que nós já demos e a necessidade que nós precisamos do apoio da sociedade para continuar esse caminhar em prol delas, em prol da gente, em prol, né, da população de um modo geral. E em defesa, sobretudo, de um dos maiores patrimônios
da população, que é a universidade pública e gratuita. Tá? Então, aqui nós tivemos um bom exemplo para justificar a nossa luta e o nosso eterno caminhar nesse processo. É isso aí. Até a próxima semana. Sexta-feira a gente vai estar em Floriana. A professora Edmilza estava aqui conosco. E na próxima sexta ela será a nossa convidada. Queria só, para finalizar, professora Lia, lembrar que a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura lançou semana passada, essa semana também, 2 portarias. A professora Kelsey falou a respeito, acabei de mandar para você. Uma para regulamentar produtos e publicações, que nós não temos essa regulamentação, principalmente de produtos e publicações que não estão vinculadas a projetos. Por que a Pró-Reitoria fez isso? Porque diante desse momento que a gente está enfrentando, tem muitas produções surgindo. Tem muitas publicações, vídeos esclarecedores, lives, jogos educativos, palestras e etc. Tem também as prestações de serviços, né, que estão surgindo, atendimento online, que nós não tínhamos uma regulamentação e, portanto, essas ações não iam ser institucionalizadas e cadastradas, e a Pró-Reitoria agora pode fazer isso através dessas portarias. E, notícia melhor, até o dia 30 estaremos lançando um edital para bolsas de extensão. Bolsas de extensão para projetos, né, projetos de extensão voltados para o enfrentamento do coronavírus. Então, Maravilha. Aí, até o dia 30 a gente está lançando, vamos nos preparar, extensionistas. Cadê meus alunos que eu não vi ainda aqui hoje? Presta atenção. Professora Lia, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, professor Estélio. Obrigada, professora Kelsey. Professora Lia, equipe, toda a equipe aí desse programa maravilhoso que tem contribuído muito com a extensão, com essa aula que a gente assiste, né? Todas as sextas-feiras. Aprendemos muito, vou até aprender a fazer o flow agora. Olha aí. Vamos, bolsa para Bom Jesus aí, professora. Certo, aprendi a fazer live com a professora Lia Cruz e a equipe dela, o professor Ruvaldo nos ajudando também. E aí, parabenizar mais uma vez, dizer que para mim é um grande aprendizado e é uma experiência riquíssima estar nesse trabalho com você e sua equipe. Maravilha. Professora, muito obrigada. Mais uma aula de vida, né? Sempre supera as nossas expectativas. Obrigada a todo mundo que participou. O material vai ficar disponível depois, tem um canal do YouTube. E a gente só aprende, né? E como a gente tem aprendido. Professora, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, porque sem o apoio institucional isso não estaria sendo construído de uma forma tão eficiente. Muito obrigada. Então, até a próxima sexta vai ser a nossa visita. Para onde vai ser? Floriano. Floriano, a UFP cuidando de Floriano. A UFP cuidando de Floriano na próxima sexta. E vamos lá. Pessoal, muito obrigada. Fica aqui a nossa contribuição para que o mundo continue bem, né? Muito obrigada aos participantes aí da nossa live, as pessoas que interagiram. E mais uma vez, parabéns ao professor Estélio, à professora Kelsey e toda a equipe, professores, discentes e técnicos administrativos do Campo de Bom Jesus. Tchau! Tchau!